pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Depois de um período de férias, um período de descanso, estamos começando agora o nível 2. E neste nível nós vamos trabalhar principalmente situações rotineiras, situações, ações, atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, ok? Então acompanhe comigo a nossa aula, bastante atento. Faça suas anotações na apostila, tire suas dúvidas via WhatsApp para que você consiga realmente absorver bastante coisa da nossa aula de hoje. E como eu disse, nós vamos começar falando justamente de hábito. Vamos falar de rotina, daily. A palavra daily, pessoal, significa diário. Então nós vamos falar da nossa rotina diária. My daily routine, minha rotina diária. Listen, repeat and practice. I usually have a busy week. On weekdays, I always wake up at 6 o'clock because my class begins at 7. I get up and then I go to the bathroom to take my shower. After, I brush my teeth and comb my hair. I get dressed. After getting dressed, I go downstairs to have my breakfast. Sometimes I eat bread with butter, but I prefer to eat bacon and eggs and drink a big glass of orange juice. Nós vamos agora trabalhar este primeiro parágrafo e depois nós vamos para o segundo e assim por diante, ok? I usually have a busy week. Gostaria que você observasse a palavra have. A palavra have significa ter. Então, eu normalmente tenho uma semana ocupada, uma semana atarefada, porque a palavra busy significa atarefado, ocupado. Vamos colocar aqui? Atarefado ou ocupado. No caso, uma semana agitada. On weekdays, a palavrinha weekdays significa dias úteis. Aqui no caso, eu posso dizer úteis de segunda a sexta-feira. I always wake up. A expressão wake up significa acordar, despertar. Eu sempre acordo at 6 o'clock, às 6 horas. Because my class begins at 7. Porque minha aula se inicia às 7 horas. I get up. A expressão get up significa levantar. Eu levanto. Observe que há uma diferença entre wake up, que está aqui, certo? Wake up, que significa acordar, e get up, que é levantar. Primeiro você acorda, depois você levanta. Alright? And then, e então, e depois, I go to the bathroom, e depois eu vou ao banheiro, bathroom, to take my shower. To take, outra ação que nós fazemos no nosso dia a dia, que é o quê? Tomar. Take my shower. Tomar banho. Eu tomo meu banho. After, I brush my teeth. Depois, eu escovo, porque brush significa escovar. I brush my teeth and comb. A palavra comb significa pentear. Penteio o meu cabelo. I get dressed. Get dressed. Eu me levanto. Get dressed. Desculpa, não é levantar. Eu troco de roupas, né? Trocar-se. After getting dressed. Depois de trocar de roupas, I go downstairs. Go downstairs. Downstairs, pessoal, significa andar de baixo. Então eu desço. Ok? Desço para o andar inferior. To have my breakfast. Have my breakfast é uma ação que nós fazemos pela manhã. Tomar café da manhã. Então, eu tomo meu café da manhã. Sometimes I eat bread. Às vezes eu como, porque eat significa comer. Bread with butter. Pão com manteiga. A palavra é butter, manteiga. But I prefer to eat bacon. But I prefer, mas eu prefiro, porque a palavrinha prefer é preferir,
To eat, comer, bacon and eggs. And drink, e tomar, e beber a big glass of orange juice. Alright? Vamos agora então ao segundo parágrafo para nós ficarmos bem craques na língua inglesa. I leave my house at about 6:40. I go to school by bike and rarely my father drives me to school. At school, I have a lot of classes such as chemistry, English, biology, and my favorite, math. I come back home at 12 o'clock. Vamos então a este parágrafo. I leave my house. A palavra leave significa sair. Ou seja, eu saio de casa at about. Este at about significa por volta de 6:40. I go to school. Eu vou para a escola. By bike, de bicicleta. And rarely, e raramente, my father drives me. A palavra drives significa dirigir. Só que aqui no caso, meu pai me dirige para a escola? Não, ele me leva para a escola de carro. At school, na escola, I have. Na escola, eu tenho a lot of classes such as chemistry. Esta expressão such as significa como química, inglês, biologia, biology and my favorite math. E a minha favorita, matemática. I come back. A expressão come back significa voltar. I come back home at 12 o'clock. Eu volto para casa às 12 horas ou ao meio-dia. Próximo parágrafo, garotos. When I get home, I have my lunch. I eat rice, beans, potato, lettuce, tomato, and a kind of meat. After my lunch, I usually take a nap. A expressão get home, você sabe que significa chegar em casa. Ok? Chegar em casa. I have my lunch. A expressão have my lunch, eu almoço, porque have lunch é almoçar. I eat, nós já sabemos que é comer. I eat rice, eu como arroz, feijão, beans, potato, batata, lettuce, alface, tomato, tomate e a kind of meat, e um pedaço de carne. After my lunch, I usually take a nap. Depois do meu almoço, eu normalmente take a nap. Eu normalmente take a nap. Tiro um cochilo. Tirar um cochilo. Uma soneca. Tirar uma soneca após o almoço. On Mondays and Wednesdays, I go to my dance class at the club. On Tuesdays and Thursdays, I go to my design class. I love to do it. I want to be an architect. On Mondays and Wednesdays, às segundas e quartas, I go to, eu vou, a minha aula de dança, my dance class. Onde é? No clube, at the club. On Tuesdays and Thursdays, às terças e quintas-feiras, I go to my design class. Novamente apareceu a palavrinha go, que significa ir. I go to my design class. I love to do it. I love to do it. Eu adoro, eu amo, to do, fazer, fazer isso, fazer o quê? Aula de desenho, fazer aula de dança, ela tem uma agenda agitada. I want to be, eu quero ser um arquiteto, vem do verbo querer. On Fridays, I usually take a rest after school, because I am always tired at the end of the week. And at night, I go out with some friends. We usually go to a party or a cafeteria. Então observe, queridos. I usually take a rest. Se aqui acima, take a nap, é tirar uma soneca, take a rest é tirar, ou melhor dizendo, nem vou colocar tirar, né? Vou colocar aqui descansar. Descansar. After school, eu descanso depois da aula. Because I am always tired at the end of the week. Porque eu estou sempre tired, cansado, at the end of,
Todas essas palavrinhas aqui, garotos, vamos colocar aqui um destaque. At the end of significa no final. No final da semana. And at night I go out. E à noite eu sair, passear with some friends. We usually go, nós normalmente vamos a uma festa ou uma cafeteria, ou seja, lanchonete. Neste texto introdutório, né, do nosso conteúdo, você pode perceber que nós trabalhamos várias ações que a pessoa faz em seu dia a dia, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, por isso daily routine, por isso rotina diária. É um texto base, um texto que trabalhamos as ações, mas tem outras situações que eu gostaria de comentar com você para que você fique bem craque na língua inglesa. Então, vou mudar a cor da minha caneta, cor verde, ok? Observe. I usually have a busy week. Apareceu aqui a palavrinha usually. Esta palavrinha usually significa normalmente. E além disso, pessoal, deixa eu tirar isso aqui, Ctrl Z, aqui ela tá picando, não quero isso não, de novo, ok. Normalmente, depois eu apago isso aqui. Tem uma semana ocupada, uma semana atarefada. Então, usually, normalmente, dá a ideia de frequência, de hábito. I always, observe a palavrinha always, significa sempre. Também dá a ideia de uma rotina, de um hábito. Eu sempre acordo às 6 horas porque minha aula começa às 7. I get up and then I go to the bathroom to take my shower. I brush my teeth, comb my hair, get dressed. E aqui apareceram várias ações. Mas aqui no finalzinho do primeiro parágrafo, este aqui é o primeiro parágrafo, nós temos a palavra sometimes. A palavra sometimes significa às vezes. Às vezes, algumas vezes, I eat bread with butter, but I prefer to eat bacon. Observe que 3 palavrinhas apareceram. A palavra usually, normalmente, a palavra always, sempre, e a palavra sometimes, que significa às vezes. Estas palavras, elas nos dão a ideia de frequência, nos dão uma ideia de hábito, de rotina. Por isso, é importante você memorizar algumas palavrinhas-chave aqui, tá bom? Então, fique atento a todo este vocabulário que apareceu aqui no nosso texto, porque ele vai ajudar você a compreender melhor, a se expressar melhor, a falar melhor em inglês. Vai deixar você mais fluente. É um texto base, um texto que vai servir como chave para você. E por falar nisso, observe aqui abaixo. When we talk about permanent situations or about things that happen regularly or all the time, we use the simple present. Aqui é muito simples. Quando nós falamos de situações permanentes, certo? Ou sobre coisas que acontecem regularmente, né, rotineiramente falando, todo o tempo nós usamos o presente simples ou simple present. Vamos mudar a cor da canetinha, voltar a cor para a vermelha aqui, ok? I have my lunch. Repita. I wake up at 6 o'clock. Water freezes at 0 degrees Celsius. Observe aqui a primeira. I have my lunch. Eu almoço, certo? Óbvio, essa é uma situação permanente. Você sempre precisa almoçar. Permanent situation. I wake up at 6 o'clock. Aqui você tem o hábito de acordar, a rotina de acordar às 6 horas. Water freezes at. Aqui nós temos uma situação que não depende de mim, mas nós sabemos que a água congela. Ou gela, vira gelo, quando atinge a marca de 0 grau Celsius, ok? Esta aqui é uma verdade geral.
Então, meninos, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que quando nós falamos, vou anotar aqui aí abaixo, ó, de hábito, quando nós falamos de rotina, quando nós falamos de uma verdade geral, uma verdade que não depende de mim, como por exemplo a água congelar a 0 grau, né? Nós usamos o presente simples ou então simple present or present simple. Uma outra dica que eu quero dar para você é que algumas palavras-chave me ajudam, como por exemplo, always, que significa sempre, usually, que significa normalmente, ou então a palavra sometimes, que apareceu no texto, que significa às vezes. Estas palavrinhas também nos dão o hábito, a ideia de frequência, a ideia de que alguma coisa acontece com uma certa regularidade. Tá? Tudo isso você pode observar aqui neste textinho trabalhado My Daily Routine. My Daily Routine.